Olá, pessoal. Meu nome é Diogo Calazans. Estou muito feliz de estar presente aqui para falar para vocês do meu tema escolhido, que é do direito à cidade inteligente à felicidade. E aí nós vamos ver os novos paradigmas jurídicos e institucionais sobre esse tema. Inicialmente, eu gostaria de saudar todos vocês e justificar a minha ausência, porque nesse momento estou presente num evento chamado Comped, em São Paulo, que é um evento de pesquisadores em direito. E é, sem dúvida nenhuma, uma honra participar desse evento internacional que está acontecendo agora em Salvador, que é uma cidade que simboliza a pluralidade cultural e a força da identidade brasileira. Eu vivo em Sergipe, em Aracaju, que é vizinho a Salvador, e queria muito estar presente nesse grande evento, pessoalmente, junto com vocês. Quero agradecer à organização da Smart City pelo convite, pela ousadia de trazer esse tema da felicidade como centro do debate da cidade inteligente. Nós sabemos que vivemos num momento em que discutir cidades não é apenas falar de urbanismo ou de tecnologia, mas nós temos que falar de humanidade, empatia e propósito. E é justamente essa provocação, como o direito ele pode contribuir para as cidades se tornarem mais inteligentes e, sobretudo, mais felizes, que é isso que vai orientar a nossa reflexão de hoje. Inicialmente, eu queria falar para vocês um tópico sobre o direito à cidade e o direito à felicidade. O direito à cidade, nós sabemos que é um direito que foi incorporado ao Estatuto da Cidade e ele representou uma virada no Brasil. Colocou o ser humano e não o capital como centro do planejamento urbano. Mas hoje, 20 anos depois, a cidade mudou, tornou-se digital, conectada, complexa e desigual. E do que serve, então, uma cidade inteligente se não for uma cidade justa? De que serve, então, a inovação se ela não gera pertencimento e bem-estar? É nesse contexto que o direito à felicidade, não como direito romântico ou abstrato, mas como expressão contemporânea da dignidade, um direito à plenitude da vida em comunidade. E aí nós podemos, sim, afirmar, e eu defendo isso, que a felicidade, enquanto valor jurídico, aparece em diversas constituições do mundo e, no Brasil, ela se manifesta como desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, como também da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a gente pode, portanto, falar que felicidade é falar em efetividade constitucional para levar o bem-estar coletivo. O ponto principal da minha fala de hoje é a cidade inteligente como instrumento jurídico institucional da felicidade. A minha área de pesquisa em cidades inteligentes é a área do direito, então eu não posso deixar de falar das questões jurídicas que envolvem cidade inteligente para que a gente possa chegar à felicidade. Mas a pergunta que eu faço é: como o direito ele pode aproximar a felicidade da realidade urbana? A resposta está justamente na construção das cidades inteligentes como o novo paradigma jurídico e institucional. A cidade inteligente, todos nós sabemos, que não é aquela que acumula sensores ou aplicativos, mas a que usa a tecnologia como meio de realização e concretização dos direitos humanos. Ela é inteligente quando conecta a ética, a inovação, a empatia e a eficiência. Tudo isso juntando para que a gente possa chegar na justiça social. E é nesse sentido que nós temos em andamento no Congresso Nacional, especificamente na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei 976/2021. Eu estudo especificamente esse projeto porque eu sou o presidente
da Comissão Nacional da Cidade Inteligente da OAB, e nós acompanhamos de perto esse projeto, porque ele representa um marco promissor de toda a legislação urbana relacionada à cidade inteligente. Esse projeto, uma vez aprovado, ele vai reconhecer que a inteligência urbana ela é um valor público e o uso estratégico desses dados, infraestrutura digital e inovação, ele deve ser orientados pelos princípios da inclusão, sustentabilidade e da transparência. Então, a cidade inteligente, no fundo, é uma cidade constitucionalizada, que vai utilizar a tecnologia como meio de garantir o direito à vida digna, segura e participativa. Então, esse projeto, em poucas falas e poucas linhas, eles propõem um Estado não apenas que coleta informações, mas que produz sentido, que não apenas gerencia dados, mas que escuta os cidadãos. E essa felicidade, ela tem que ser utilizada como indicador jurídico e de governança. O conceito de felicidade urbana, ele pode e deve ser incorporado dentro da governança pública. Já existem experiências internacionais inspiradoras, inclusive da ONU, que avaliam fatores como qualidade de vida, confiança, sustentabilidade e bem-estar psicológico do cidadão. No Brasil, a gente pode pensar e defender em desenvolver um índice de felicidade urbana inteligente. Índice esse vinculado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, especificamente das ODS 3 e da ODS 11. Essa métrica seria para permitir que o poder público ele pudesse avaliar não apenas as obras e infraestruturas de tecnologia, mas também a qualidade relacional entre saúde emocional e inclusão digital. Esses, sim, são os verdadeiros pilares de uma cidade feliz. Então, a gente pode pensar que o futuro da gestão urbana será medir não apenas o PIB de uma cidade, de um país, mas o grau de felicidade que o cidadão possui. E quais são os desafios jurídicos e institucionais que nós temos? O primeiro é o uso superficial do termo cidade inteligente como uma maquiagem. Esse uso, ele legitima políticas tecnocratas, mas políticas sem a inclusão social. Esse é o primeiro. Nós temos o segundo obstáculo que nós devemos vencer, que é o vácuo jurídico institucional. Nós não temos ainda, no Brasil, leis específicas sobre cidades inteligentes, marcos locais, planos municipais de cidade inteligente. Nós não temos conselhos de inovação e temos poucos planos diretores de poucas cidades no Brasil que integram a dimensão tecnológica e humana. E o terceiro é a fragmentação federativa. E isso impede que as políticas sejam integradas entre União, Estado e município. Então, o que é que a gente precisa aqui repensar sobre isso? Primeiro, eu defendo que deve cada cidade, das 5.570 cidades do Brasil, criar leis municipais inteligentes com base no projeto de lei que cria o Plano Nacional de Cidade Inteligente. E não pensem vocês que essa política sobre cidade inteligente, ela depende para ser implantada da aprovação do projeto de lei. Porque já existe uma determinação do Tribunal de Contas da União para que o Ministério da Cidade ele crie a política pública de cidade inteligente. E já está sendo, esse ano, criada. Nós já tivemos uma nota técnica falando sobre a parceria público-privada e nós já tivemos uma portaria
que estabelece 10 parâmetros para que uma cidade ela possa se transformar em uma cidade inteligente. Então, essa política pública já está sendo construída no Brasil e ela serve, sim, para desenvolver a felicidade pública. E o que é que a gente pode dizer? Que a felicidade ela é inclusão. E o direito ele tem um papel essencial nesse processo. Como quando ele é um guardião da ética, como tradutor das necessidades humanas e como ponte entre a tecnologia e a cidade e a cidadania. Então, a cidade e o direito à felicidade não é utopia. É uma continuidade lógica do direito à cidade e, consequentemente, da cidade inteligente. E ambos têm a mesma raiz, o reconhecimento de que o espaço urbano ele deve servir ao ser humano e não à tecnologia ou apenas às máquinas. E partindo para a conclusão, nós vivemos em uma era das cidades conectadas, mas nós precisamos construir cidades com alma. A cidade inteligente, ela deve ser também sensível, justa e afetiva. Uma cidade que escuta, que acolhe e compartilha as ideias e desejos do cidadão. Porque, no final de contas, a verdadeira inteligência urbana é a capacidade de gerar felicidade coletiva. Então, a gente pode concluir que as cidades inteligentes são, antes de tudo, cidades humanas. E o direito é o caminho para que a tecnologia não apenas conecte as pessoas, mas também as humanize. Eu queria agradecer a vocês a atenção, deixar uma rede social, o Instagram para vocês, que é o meu nome, Diogo Calazans, e estou disponível para a gente poder trocar ideias e debater mais profundamente com vocês e desejo que tenham um ótimo congresso e tenho certeza que será muito promissor. Muito obrigado.